Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Que alegria te encontrar aqui nesse início de dia. Talvez você tenha acordado com muitos pensamentos, talvez com dúvidas, talvez tentando entender qual caminho seguir. Mas antes de qualquer coisa, existe uma verdade simples e poderosa. Deus já está presente aqui com você. Ele viu o seu despertar. Ele conhece o que está dentro do seu coração agora. E se você acordou hoje precisando de uma direção e quer que o Senhor guie seus passos, esta oração é para você. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus sabe exatamente o ponto em que você está, sabe das decisões que você precisa tomar, dos caminhos que parecem confusos e até daquele medo silencioso de escolher errado. Mas escuta isso com calma. A palavra diz em Salmos 32:8: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Percebe? Você não está perdido, você está sendo guiado. Então vai diminuindo o ritmo. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa ter todas as respostas. Se essa mensagem fala com você, escreve aqui: Senhor, guia meus passos hoje. Deixa isso sair do seu coração com sinceridade. Deus não apenas mostra o caminho, Ele caminha com você. Ele cuida, protege e conduz, mesmo quando você ainda não percebe. Agora respira fundo, solta o que está pesado e acalma o seu coração. Vamos falar com Deus juntos. Bom dia, Deus. Eu acordei e já quis falar contigo, mesmo antes de organizar os pensamentos, mesmo antes de entender direito como eu estou por dentro. Eu só precisava desse momento, dessa conversa simples, desse começo contigo. O Senhor já está aqui. Eu sei disso, porque a tua palavra diz em Lamentações 3:22-23, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por isso que eu posso começar de novo hoje, mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que eu ainda esteja carregando algumas coisas. Pai, eu não quero começar esse dia sozinho. Eu não quero sair fazendo tudo do meu jeito, tentando resolver tudo com a minha própria força. Eu só quero te chamar, como o filho chama o pai logo cedo, sem formalidade, sem palavras difíceis, só com o coração aberto. O Senhor conhece a minha voz, conhece o meu jeito, conhece até aquilo que eu ainda nem consegui colocar em palavras. Eu estou aqui, Deus, presente. Mesmo que meio cansado, mesmo que ainda com sono, mesmo que com a mente cheia, eu estou aqui. E isso já é um passo, porque a tua palavra diz, em Tiago 4:8, que quando eu me aproximo de ti, o Senhor se aproxima de mim também. Então eu me aproximo agora, do meu jeito simples, do jeito que eu consigo. Senhor, entra nesse começo de dia comigo. Fica comigo enquanto eu acordo por dentro, enquanto eu vou entendendo o que eu estou sentindo. Não deixa esse momento passar rápido demais. Me ensina a valorizar esse início contigo, essa pausa, essa respiração mais calma. Porque muitas vezes eu já acordo correndo, já acordo preocupado, já acordo pensando em tudo que precisa ser resolvido e acabo esquecendo de simplesmente estar contigo. Mas hoje eu não quero isso. Hoje eu quero começar diferente. Hoje eu quero começar contigo. A tua palavra diz em Salmos 5:3, que pela manhã o Senhor ouve a minha voz, que eu apresento a ti a minha oração e fico esperando. E é isso que eu faço agora, Deus. Eu falo contigo, mas também fico aqui em silêncio por dentro, esperando, sentindo a tua presença, deixando o meu coração desacelerar. Pai, toca esse começo de dia, toca esse momento simples, toca esse lugar onde eu estou agora, seja onde for. Que a tua presença encha esse ambiente de paz, de calma, de segurança. Que eu sinta que não estou sozinho, que existe um cuidado acontecendo, mesmo nas coisas pequenas. Eu não preciso de grandes sinais agora, eu só preciso de ti. Eu só preciso dessa certeza de que o Senhor está aqui, que o Senhor me ouve, que o Senhor se importa. E isso já muda tudo. Senhor,
eu coloco esse dia nas tuas mãos, ainda no início, ainda antes de tudo acontecer. Coloco meus passos, minhas decisões, meus encontros, até aquilo que eu nem sei que vai acontecer. Porque a tua palavra diz em Salmos 37:5, para eu entregar o meu caminho ao Senhor, confiar em ti, e o Senhor tudo fará. Então eu entrego, de forma simples, sem complicar. E enquanto eu falo contigo, eu sinto que algo dentro de mim começa a acalmar. Ainda não está tudo resolvido, mas já não está como antes. Só de estar aqui contigo já é diferente. Pai, continua comigo. Fica comigo nesse começo. Me ensina a andar contigo ao longo do dia, não só agora, mas em cada momento. Que essa conversa não termine, que ela só continue, de forma leve, de forma natural, como alguém que sabe que nunca está sozinho. Pai, enquanto eu continuo aqui contigo, eu começo a perceber melhor o que está dentro de mim. Nem tudo está leve, nem tudo está tranquilo, e o Senhor sabe disso. Tem coisas que eu venho carregando já faz um tempo, pensamentos que voltam, preocupações que não vão embora tão fácil, sentimentos que eu até tentei ignorar, mas eles ainda estão aqui. Eu não preciso fingir diante de ti. A tua palavra diz em Salmos 139:2-3, que o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Então não adianta esconder. O Senhor já sabe, já viu tudo, já percebeu o que eu estou sentindo, mesmo quando eu não consigo explicar direito. Tem dias em que o coração pesa mais, Deus. Dias em que a mente não para, em que as preocupações começam cedo. Às vezes é sobre decisões que eu preciso tomar. Às vezes é sobre coisas que eu não tenho controle. Às vezes é só um cansaço que parece que vem de dentro. E eu vou carregando isso, em silêncio, tentando seguir normalmente. Mas agora, nesse momento, eu reconheço isso diante de ti. Eu não estou tão forte quanto às vezes aparento. Eu não estou tão tranquilo quanto gostaria. E tudo bem admitir isso aqui contigo. A tua palavra diz em Salmos 38:9 que diante de ti, Senhor, está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Até aquilo que eu não falei, até aquilo que eu só senti, o Senhor percebeu. E isso me dá um pouco de alívio, porque eu não preciso explicar tudo perfeitamente. Eu só preciso estar aqui, sendo sincero. Senhor, tem preocupações que eu levo comigo até sem perceber. Elas ficam ali, ocupando espaço, tirando minha paz aos poucos. Às vezes eu acordo já pensando no que pode dar errado, no que eu preciso resolver, no que está fora do lugar. E isso vai cansando. Mas a tua palavra me lembra, em 1 Pedro 5:7, para lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. E eu quero fazer isso agora, mesmo que ainda esteja aprendendo, mesmo que eu ainda não saiba fazer isso perfeitamente. Eu coloco diante de ti essas preocupações. Eu não escondo, não disfarço. Eu simplesmente trago, porque sei que o Senhor não rejeita um coração sincero. Pelo contrário, em Salmos 34:18 está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E talvez seja exatamente assim que eu estou agora, meio cansado por dentro, meio sobrecarregado. Pai, eu reconheço que eu não dou conta de tudo sozinho. Eu reconheço que tem coisas que estão além da minha força, além da minha capacidade de resolver. E tentar controlar tudo só tem me deixado mais cansado. Então eu paro um pouco aqui contigo. Eu respiro, eu diminuo o ritmo por dentro. Eu deixo essas cargas aparecerem, sem fugir delas, mas também sem tentar carregar tudo sozinho. Senhor, o Senhor vê o que eu carrego, vê o peso que às vezes ninguém percebe, vê as preocupações silenciosas, os medos pequenos, as inseguranças que eu não comento com ninguém. E mesmo assim, o Senhor continua aqui, perto, sem se afastar. Em tua palavra diz em Isaías 41:10, para eu não temer, porque o Senhor está comigo, para eu não me assustar, porque o Senhor é o meu Deus, que me fortalece e me ajuda. E eu preciso lembrar disso agora.
Eu não estou sozinho nesse peso. Eu não estou enfrentando isso por conta própria. Pai, fica comigo enquanto eu reconheço tudo isso. Não deixa eu voltar a ignorar o que está dentro de mim, mas também não deixa eu me perder nisso. Me ajuda a olhar para essas coisas com a tua presença ao meu lado, com o teu cuidado me sustentando. E aos poucos, enquanto eu falo contigo, eu sinto que esse peso começa a se reorganizar dentro de mim. Ainda existe, ainda está aqui, mas já não parece tão esmagador como antes. Senhor, continua comigo nesse processo, porque eu sei que o Senhor não apenas vê o que eu carrego, o Senhor também cuida. Pai, agora que eu já parei um pouco e reconheci o que está dentro de mim, eu não quero mais guardar nada. Eu não quero filtrar demais o que eu sinto, nem tentar parecer mais forte do que realmente estou. Eu só quero ser sincero contigo, do jeito que eu estou, sem esconder nada. O Senhor já viu tudo mesmo. A tua palavra diz, em Hebreus 4:13, que nada está oculto diante de ti. Tudo está descoberto e exposto aos teus olhos. Então, eu não preciso maquiar sentimentos. Não preciso ajustar palavras. Eu posso simplesmente abrir o coração. Senhor, tem coisas que me confundem. Tem momentos em que eu não sei qual caminho seguir. Não sei se estou tomando decisões certas. Não sei se estou caminhando na direção que o Senhor quer. Isso às vezes me trava, me deixa inseguro, me faz pensar demais. E ao mesmo tempo, tem dias em que eu só me sinto cansado por dentro. Um cansaço que não é só físico, é emocional. Como se eu estivesse tentando dar conta de tudo, mas por dentro estivesse faltando força. E eu fico quieto, tentando seguir, tentando não demonstrar. Mas agora eu estou aqui, falando contigo de verdade. A tua palavra diz, em Salmos 62:8, para derramar diante de ti o meu coração, porque o Senhor é o meu refúgio. E é isso que eu faço agora. Eu derramo mesmo, sem medir, sem controlar tanto. Eu falo o que eu sinto, mesmo que seja confuso, mesmo que não esteja bem organizado. Pai, às vezes eu tenho medo de errar. Medo de escolher caminhos errados, medo de não ouvir a tua direção claramente, medo de tomar decisões no impulso. E isso vai me prendendo, vai me deixando inseguro, como se eu estivesse sempre um passo atrás. E tem também aquelas coisas que eu não entendo. Situações que não fazem sentido, respostas que não chegam, portas que não se abrem. Eu tento manter a fé, mas em alguns momentos eu fico em silêncio por dentro, sem saber o que pensar. Mas mesmo assim, eu continuo aqui, porque no fundo eu sei que o Senhor me ouve. A tua palavra diz em Salmos 18:6 que na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele ouve a minha voz. E isso me dá coragem de continuar falando, mesmo quando eu não tenho todas as respostas. Senhor, eu não quero esconder minhas dúvidas, nem minhas inseguranças. Eu não quero fingir que está tudo bem o tempo todo. Eu quero que o Senhor veja exatamente quem eu sou agora, nesse momento, com tudo que eu carrego e com tudo que eu ainda não sei lidar. Porque eu sei que o Senhor não se afasta por causa disso. Pelo contrário, em 2 Coríntios 12:9, está escrito que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então até isso que eu vejo como fraqueza pode ser lugar do teu agir. Pai, eu estou aqui, de verdade, sem esconder nada, sem tentar controlar tudo, só sendo sincero contigo. E Senhor, enquanto eu abro o meu coração assim, se existe alguém orando comigo agora, que também precisa dessa direção, desse cuidado, dessa paz, toca essa pessoa também. Se essa oração está falando com o coração de quem está aqui, que essa pessoa escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos hoje. Não como um hábito, mas como uma entrega sincera diante de ti. E enquanto eu continuo falando contigo, eu sinto que algo dentro de mim começa a se abrir mais, como se eu não estivesse mais preso em mim mesmo, como se essa conversa estivesse me trazendo para um lugar mais leve, mais verdadeiro. Senhor, continua comigo.
Me ajuda a continuar sendo sincero ao longo desse dia também, não só agora. Me ajuda a não voltar a esconder o que eu sinto, mas a sempre trazer tudo para ti. Porque eu sei que é aqui, na tua presença, sendo real, sendo simples, sendo verdadeiro, que eu começo a encontrar descanso de verdade. Senhor, neste momento, depois de abrir o meu coração assim diante de ti, eu só consigo te fazer um pedido simples, mas muito verdadeiro. Cuida de mim hoje. Cuida da minha mente, cuida das minhas emoções, cuida do meu coração, enquanto eu sigo esse dia que ainda está começando. Eu não preciso de palavras difíceis agora, Deus. Eu só preciso desse cuidado real, desse acompanhamento teu em cada passo. Porque existem coisas dentro de mim que eu sei que sozinho eu não consigo organizar. Existem sentimentos que eu não sei resolver, pensamentos que voltam, inseguranças que aparecem de repente. E eu preciso que o Senhor entre nisso comigo. A tua palavra diz em Salmos 121, 3 e 4, que o Senhor não permite que o meu pé vacile, que aquele que me guarda não dorme. E isso me traz uma paz diferente, porque significa que enquanto eu sigo, enquanto eu tento, enquanto eu caminho, o Senhor está atento, cuidando de mim de uma forma que eu nem consigo ver. Pai, cuida das minhas decisões hoje. Em Provérbios 16, 9, está escrito que o coração do homem faz planos, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Então, dirige os meus passos. Mesmo quando eu achar que sei o que estou fazendo, me ajusta. Mesmo quando eu me confundir, me corrige com amor. Eu não quero andar por caminhos que vão me afastar de ti. Cuida também das minhas emoções, Deus, porque às vezes é dentro de mim que a batalha acontece. Pensamentos que me desanimam, sentimentos que me puxam para baixo, lembranças que ainda doem, e eu preciso da tua cura nisso. A tua palavra diz em Jeremias 17, 14, cura-me, Senhor, e serei curado. Então me cura, Pai. Toca nessas áreas que ainda estão sensíveis. Senhor, cuida de mim quando eu estiver distraído, quando eu estiver ocupado, quando eu nem lembrar de orar. Continua comigo mesmo assim. Em Isaías 30, 21, está escrito que eu ouvirei uma voz atrás de mim dizendo, este é o caminho, ande por ele. Que eu possa perceber essa direção, mesmo nos momentos simples do dia. Pai amado, mais uma vez eu te peço, não me deixa caminhar sozinho. Não me deixa seguir no automático, sem perceber a tua presença. Me puxa de volta quando for preciso. Me chama a atenção com amor, me conduz com paciência. E se em algum momento do dia eu me sentir fraco, cansado ou perdido, me lembra da tua palavra em Isaías 40, 29. Que diz que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu preciso dessa força que vem de ti, não da minha. Senhor, cuida de mim nas coisas pequenas também, nos detalhes, nas conversas, nas escolhas simples. Porque muitas vezes são nesses pequenos momentos que tudo começa a se construir. Me ajuda a viver esse dia com a tua presença, com o teu cuidado, com a tua direção constante. Eu confio que o Senhor está comigo, mas ainda assim eu peço, permanece perto, permanece guiando, permanece cuidando, porque eu dependo de ti mais do que às vezes eu consigo perceber. E enquanto eu sigo falando contigo, eu sinto que esse pedido não é ignorado. Eu sinto que existe um cuidado acontecendo agora, mesmo que silencioso. Como diz em Salmos 55, 22, quando eu lanço sobre o Senhor a minha carga, o Senhor me sustenta. Então me sustenta hoje, Deus. Em cada momento, cuida de mim. Simples assim. É o que eu te peço agora. E enquanto eu sinto esse cuidado começando a envolver o meu coração, eu percebo que também preciso soltar aquilo que eu venho segurando. Não faz sentido pedir para o Senhor cuidar de mim e continuar tentando controlar tudo sozinho. Então, Deus, eu entrego.
Eu entrego de verdade, do jeito que eu consigo agora. Eu entrego as preocupações que estavam ocupando espaço dentro de mim desde cedo. Entrego os pensamentos repetitivos, as dúvidas que não se resolvem, os cenários que eu fico imaginando sem necessidade. A tua palavra diz em Provérbios 3:6, para eu reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. E o Senhor endireitará as minhas veredas. Então eu reconheço agora. Eu paro de tentar resolver tudo no meu próprio entendimento e coloco diante de ti. Eu entrego também as decisões que eu preciso tomar. Algumas parecem simples, outras nem tanto. Mas todas elas eu coloco nas tuas mãos. Porque em Tiago 1:5 está escrito que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá livremente. Então eu peço, mas também solto. Eu não carrego mais esse peso como se tudo dependesse de mim. Senhor, eu entrego o que eu não entendo. Entrego aquilo que ainda não fez sentido, aquilo que não se encaixou, aquilo que ficou em aberto. Em Isaías 55:8-9 está escrito que os teus pensamentos são mais altos que os meus e os teus caminhos mais altos que os meus caminhos. Então, eu descanso nisso. Eu não preciso compreender tudo agora. Eu entrego também o controle. Esse desejo de prever, de evitar erros, de garantir resultados. Eu sei que isso só me cansa, então eu solto. Como diz em Salmos 37:7, eu descanso no Senhor e espero nele. Eu deixo de forçar, deixo de antecipar, deixo de tentar segurar tudo. Pai, eu coloco nas tuas mãos o meu dia inteiro. Cada compromisso, cada encontro, cada palavra que eu vou dizer. Coloco também aquilo que pode dar errado, aquilo que pode sair diferente do que eu planejei. Porque em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até o que eu não entendo pode estar sendo usado por ti. Eu entrego as pessoas que fazem parte da minha vida. Entrego as situações que envolvem outros corações, outras decisões, outras atitudes que não estão no meu controle. Eu descanso nisso. Eu não preciso carregar o que não é meu. Senhor, eu entrego até aquilo que eu ainda não sei que vou enfrentar hoje. O inesperado, o novo, o que pode surgir no meio do caminho. Em Salmos 139:16, está escrito que todos os meus dias já estavam escritos antes mesmo de um deles existir. Então nada te pega de surpresa. E se não te pega de surpresa, eu posso confiar. Enquanto eu vou entregando, eu percebo que algo dentro de mim vai ficando mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu não estou mais segurando tudo sozinho. Existe um alívio nisso. Existe uma paz diferente quando eu paro de resistir e simplesmente confio. Senhor, eu não entrego com medo, eu entrego com confiança. Eu não entrego porque desisti, eu entrego porque sei que o Senhor cuida melhor do que eu. Como diz em Salmos 46:10, eu aquieto o meu coração e reconheço que o Senhor é Deus. E assim, aos poucos, eu vou soltando. Sem pressa, sem cobrança, sem tentar fazer perfeito. Eu só continuo entregando, pensamento por pensamento, preocupação por preocupação, decisão por decisão. E eu sigo aqui contigo, mais leve do que antes. E enquanto eu vou entregando, Senhor, uma certeza começa a crescer aqui dentro de mim. Eu não estou sozinho, eu nunca estive. Mesmo nos momentos em que eu achei que estava lidando com tudo por conta própria, o Senhor já estava ali, sustentando, guiando, protegendo de formas que eu nem percebia. A tua palavra diz em Mateus 28:20 que o Senhor está comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Não só nos bons, não só quando eu sinto, não só quando eu lembro. Em todos. E isso muda a forma como eu enxergo esse dia que está diante de mim.
Pai, eu começo a perceber que a Tua presença não depende do meu estado emocional. Mesmo quando eu estou cansado, o Senhor está comigo. Mesmo quando eu me sinto confuso, o Senhor continua presente. Em Deuteronômio 31:6 está escrito para eu ser forte e corajoso, para não temer, porque o Senhor vai comigo, não me deixa e nem me desampara. E eu me apego a isso agora. Senhor, isso traz um conforto que eu não consigo explicar completamente. Saber que existe alguém caminhando comigo em cada momento, alguém que vê o que eu não vejo, alguém que entende o que eu ainda estou tentando processar. Eu não estou perdido, eu estou acompanhado. E quando eu penso nas decisões que eu preciso tomar hoje, eu lembro do que está em Salmos 32:8, que o Senhor me instrui e me ensina o caminho que eu devo seguir, que me aconselha e cuida de mim. Então, eu não preciso andar no escuro. Existe direção, existe cuidado, existe presença. Pai, mesmo nas coisas mais simples, o Senhor está comigo. Quando eu sair, quando eu falar, quando eu pensar, quando eu reagir. Em Salmos 39:7-10, está escrito que não há para onde eu possa fugir da Tua presença. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, o Senhor também está. Até ali, a Tua mão me guia. Então, eu começo a descansar nisso. Eu não preciso sentir o tempo todo para ser real. Eu não preciso ter sinais o tempo todo para acreditar. A Tua presença é constante, firme, segura. Senhor, me ajuda a lembrar disso ao longo do dia. Quando eu me distrair, quando eu me preocupar, quando eu começar a sentir aquele peso voltando, me lembra que eu não estou sozinho. Me traz de volta para essa consciência de que o Senhor está comigo. E se em algum momento eu me sentir fraco, eu lembro do que está em Hebreus 13:5, quando o Senhor diz: "Nunca te deixarei, nunca te abandonarei." Nunca. Essa palavra é forte. Ela sustenta. Ela traz segurança. Pai amado, e enquanto essa verdade vai se firmando dentro de mim, se existe alguém orando comigo agora que precisa lembrar disso hoje, que não está sozinho, que não foi abandonado, que ainda está sendo cuidado, que essa pessoa escreva nos comentários: "Deus está comigo." Não como uma repetição, mas como uma decisão de confiar na Tua presença. Eu sigo esse dia com essa certeza crescendo dentro de mim. Eu não estou andando sozinho, eu não estou enfrentando tudo por conta própria, eu não estou tentando dar conta de tudo sem ajuda. O Senhor está comigo. E isso muda tudo. Isso muda o peso, muda o medo, muda a forma de caminhar. Porque agora eu sei que existe uma presença constante, um cuidado contínuo, uma direção que não falha. Senhor, continua comigo e me ajuda a continuar consciente da Tua presença, não só agora, mas em cada momento do meu dia. Enquanto eu sigo aqui contigo, Senhor, algo começa a acontecer dentro de mim de forma bem silenciosa. Não é algo que chega com força, não é algo que invade de uma vez, é mais suave. É como se, aos poucos, a Tua paz fosse encontrando espaço dentro do meu coração. Eu ainda estou no mesmo lugar, ainda tenho as mesmas responsabilidades, as mesmas situações me esperando lá fora. Mas aqui dentro, algo começa a mudar. A Tua palavra diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. E eu começo a sentir isso acontecendo, mesmo sem entender completamente. É uma paz que não depende de tudo estar resolvido. É uma paz que não espera as respostas chegarem. Ela simplesmente vem porque o Senhor está aqui. E essa presença muda o ambiente por dentro. O que antes estava agitado começa a se acalmar. O que estava apertado começa a respirar. Pai, eu percebo que essa paz não é construída por mim. Eu não produzo isso. Eu recebo. Em João 14:27, Jesus diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá."
e eu recebo essa paz agora. Não uma paz superficial, não algo passageiro, mas algo que vem de Ti. Senhor, deixa essa paz continuar se espalhando dentro de mim. Toca nos pensamentos que ainda estão acelerados. Toca nas emoções que ainda estão sensíveis. Vai alcançando cada parte, com calma, com cuidado, sem pressa. Eu sinto como se o meu coração estivesse desacelerando. Como se eu não precisasse mais correr por dentro. Como se estivesse tudo bem ficar aqui contigo por mais um momento, sem urgência, sem pressão. A Tua palavra diz em Isaías 26:3 que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. E eu quero firmar meu pensamento em Ti agora. Eu não quero deixar minha mente correr para todos os lados. Eu trago ela de volta com calma para a Tua presença. Senhor, Tua paz tem um som silencioso, tem uma presença que não precisa de explicação. Ela só chega, se estabelece e vai tomando espaço onde antes havia preocupação. E eu deixo isso acontecer. Eu não resisto, eu não apresso, eu só permaneço. E enquanto eu permaneço, eu percebo que até a forma como eu respiro muda. Fica mais leve, mais profunda, como se o peso estivesse saindo aos poucos. Pai, continua fazendo isso dentro de mim. Continua acalmando o que estava agitado. Continua trazendo ordem onde estava confuso. Continua trazendo descanso onde havia cansaço. E se em algum momento do dia essa paz parecer distante, me lembra desse momento agora. Me lembra que ela não foi embora. Ela só precisa ser acessada de novo, porque o Senhor continua aqui. A Tua palavra diz em Colossenses 3,15, para que a paz de Cristo seja o árbitro no meu coração. Então, que seja assim. Que essa paz guie, que essa paz conduza, que essa paz tenha espaço dentro de mim. E eu sigo aqui, sentindo, sem pressa, deixando essa paz me alcançar completamente. E enquanto essa paz vai se firmando dentro de mim, Senhor, algo começa a se alinhar de forma mais firme. Não é só sentir, é decidir. Eu escolho confiar em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, eu escolho confiar. A Tua palavra diz em Salmos 56:3, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. E é exatamente assim que eu me encontro muitas vezes. O medo vem, a dúvida aparece, a incerteza tenta ocupar espaço, mas ainda assim eu posso decidir confiar. Não porque está tudo claro, mas porque o Senhor é fiel. Pai, eu confio que o Senhor está guiando meus passos, mesmo quando eu não enxergo o caminho inteiro. Em Provérbios 20:24 está escrito que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então, eu não estou andando sem direção. Existe um cuidado conduzindo cada detalhe, mesmo quando eu não percebo. Eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo na minha vida. Em Romanos 11:33, fala sobre a profundidade das riquezas da sabedoria de Deus e como os seus caminhos são insondáveis. Eu não preciso entender tudo agora, eu só preciso confiar que o Senhor entende. Senhor, eu confio que o que não aconteceu ainda tem um propósito. Eu confio que aquilo que deu errado não está fora do Teu controle. Eu confio que até os caminhos que parecem confusos estão sendo organizados por Ti. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 5:7 que nós andamos por fé e não por vista. Então eu caminho assim hoje, não guiado pelo que eu vejo, não limitado pelo que eu sinto, mas sustentado pela fé de que o Senhor está à frente. Pai, eu confio no Teu tempo. Mesmo quando eu quero respostas rápidas, mesmo quando eu fico ansioso por definições, eu escolho confiar que o Teu tempo é perfeito. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que o Senhor faz tudo formoso no seu tempo. Então eu descanso nisso. Eu confio que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo movimento. Eu confio que o Senhor está abrindo caminhos mesmo quando tudo parece fechado. Eu confio que o Senhor está cuidando de detalhes que eu nem percebo. Senhor, essa confiança não é baseada em mim.
Ela é baseada em quem o Senhor é. O Senhor é fiel. O Senhor não falha. O Senhor não se perde no meio do caminho. A tua palavra diz em 2 Timóteo 2,13 que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E isso me dá segurança, porque a minha confiança não depende de eu ser perfeito, mas de o Senhor ser constante. Pai, eu sigo esse dia com essa decisão dentro de mim. Eu confio em Ti. Nas decisões que eu vou tomar, eu confio. Nos caminhos que eu vou percorrer, eu confio. Nas respostas que ainda não vieram, eu confio. E quando a dúvida tentar voltar, eu vou lembrar disso. Eu não preciso voltar atrás. Eu já decidi confiar. Senhor, fortalece essa confiança dentro de mim. Não deixa ela ser abalada facilmente. Me ajuda a permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias mudarem. Porque eu sei que quando eu confio em Ti, eu não estou me apoiando em algo frágil. Eu estou me apoiando em algo firme, seguro, eterno. E conforme essa confiança vai se firmando dentro de mim, Senhor, eu começo a sentir algo diferente tomando espaço aqui dentro. Não é mais aquele peso constante, não é mais aquela pressão silenciosa. É como se a minha alma estivesse, aos poucos, respirando melhor. Não mudou tudo ao redor, mas mudou algo dentro de mim. E isso faz diferença. A tua palavra diz em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu sinto esse alívio chegando, não de uma vez só, mas em camadas, em pequenos momentos, em respiros que antes eu não percebia. Senhor, é um alívio que não faz barulho, mas que muda tudo. Um alívio que vem quando eu paro de lutar sozinho, quando eu paro de tentar resolver tudo no meu tempo, do meu jeito. É como se eu estivesse soltando uma carga que eu nem sabia o quanto estava pesada. Eu percebo que minha mente já não está tão acelerada. Meus pensamentos não estão mais correndo da mesma forma. Existe um espaço maior aqui dentro, um silêncio bom, um descanso que começa a se instalar. A tua palavra diz em Salmos 94:19 que quando a ansiedade já dominava dentro de mim, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E é isso que está acontecendo agora. O teu consolo está chegando, está tocando, está reorganizando o que antes estava bagunçado por dentro. Pai, eu não preciso carregar tudo o tempo todo. Eu não preciso estar sempre no limite. Eu não preciso viver pressionado por dentro. Eu posso parar, eu posso respirar, eu posso confiar que o Senhor está cuidando. E nesse momento, eu sinto que posso soltar mais um pouco. Mais um pensamento, mais uma preocupação, mais uma tensão que ainda estava escondida. Eu solto, eu descanso, eu deixo ir. Senhor, esse alívio é um presente, não é algo que eu conquistei, é algo que o Senhor trouxe e eu recebo. Sem resistência, sem medo de perder, sem tentar controlar. A tua palavra diz em João 8:36 que se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. E eu começo a experimentar essa liberdade aqui dentro. Não uma liberdade externa apenas, mas uma liberdade emocional, uma leveza que muda a forma como eu vivo. E se existe alguém orando comigo agora, sentindo esse mesmo alívio chegando, sentindo esse peso saindo aos poucos, que essa pessoa escreva nos comentários: eu entrego e descanso em Deus. Não como uma frase qualquer, mas como um reflexo desse momento real que está acontecendo aqui. Pai, eu continuo aqui contigo, mais leve do que antes. Ainda existem coisas a serem vividas, ainda existem desafios, mas eu já não estou da mesma forma. Algo mudou. E eu percebo que quando a alma encontra esse lugar de descanso, tudo começa a ficar mais suportável, mais claro, mais tranquilo. Senhor, mantém esse alívio dentro de mim. Me ajuda a não voltar a carregar o que eu já entreguei. Me ajuda a lembrar desse momento quando o peso tentar voltar. Porque agora eu sei, eu não preciso viver sobrecarregado. Eu posso viver sustentado. E eu sigo mais leve,
E com essa leveza que começa a tomar conta de mim, Senhor, eu percebo algo ficando mais firme aqui dentro. Não é só um alívio passageiro, é uma sensação de segurança que vai se estabelecendo. Como se, mesmo diante de tudo que ainda pode acontecer hoje, eu estivesse guardado em Ti. A Tua palavra diz em Salmos 4:8 que em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz viver em segurança. E mesmo sendo manhã, essa verdade continua. Eu caminho seguro, porque o Senhor está comigo. Não é o ambiente que define isso, não são as circunstâncias, é a Tua presença. Pai, eu sigo esse dia sabendo que existe proteção sobre a minha vida. Em Salmos 121, 7 e 8, está escrito que o Senhor me guarda de todo mal, que guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Então, eu não caminho exposto. Eu não estou vulnerável como às vezes penso. Existe um cuidado constante me envolvendo. Senhor, eu estou seguro em Ti. Seguro nas decisões que vou tomar, seguro nos caminhos que vou percorrer, seguro até nos momentos inesperados. Porque em Provérbios 18:10 diz que o nome do Senhor é uma torre forte, e o justo corre para ela e está seguro. E é para Ti que eu corro agora, e continuo correndo ao longo do dia. Pai, mesmo que situações tentem abalar essa segurança, eu me lembro que ela não vem de fora. Ela vem de Ti. Em Isaías 54:17 está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Então eu descanso nessa proteção. Não com medo, mas com confiança. Eu não preciso viver em alerta constante, esperando o pior. Eu posso viver em paz, sabendo que o Senhor está à frente, ao redor, cuidando de tudo aquilo que eu não consigo ver. Em Salmos 91:11, diz que o Senhor dá ordens aos Teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. E isso me traz uma segurança que vai além do que eu consigo explicar. Senhor, eu sigo firme, não porque tudo está garantido do meu jeito, mas porque eu estou em Ti, e estar em Ti já é suficiente. Quando eu pensar demais, me lembra que estou seguro. Quando eu me preocupar com o que pode acontecer, me lembra que estou guardado. Quando eu sentir qualquer insegurança, me traz de volta para essa verdade. Pai amado, mais uma vez, eu reconheço que a minha segurança não está no controle, não está nas circunstâncias, não está nas respostas rápidas. Ela está em Ti. E isso é firme. Isso não muda. E eu continuo caminhando seguro, sustentado, cuidado, sem pressa, sem medo exagerado, sem carregar um peso que não preciso carregar, porque eu estou em Ti. E em Ti eu estou seguro. E enquanto eu sigo com essa segurança dentro de mim, Senhor, algo mais começa a se levantar de forma tranquila. É uma esperança diferente. Não é agitada, não é ansiosa, não é aquela expectativa que pressiona. É uma esperança calma, que simplesmente existe, porque o Senhor está presente. Eu olho para esse dia que ainda está se abrindo diante de mim e percebo que ele não precisa ser pesado. Ele pode ser leve, pode ser conduzido, pode ser vivido com uma confiança silenciosa de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. A Tua palavra diz, em Jeremias 29:11, que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. E eu trago isso para hoje. Não é só sobre um futuro distante, é sobre esse dia também. Existe esperança aqui. Aí mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que algumas coisas ainda estejam em processo, eu não começo esse dia vazio. Eu começo com a Tua presença, com a Tua direção, com essa paz que já começou a me envolver. E isso já muda o que eu espero. Eu não preciso esperar o pior. Eu não preciso viver preparado para dar errado. Eu posso olhar para esse dia com uma expectativa leve, confiando que o Senhor está trabalhando. A Tua palavra diz, em Lamentações 3:25, que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Então eu espero em Ti, não com ansiedade, mas com confiança.
Eu sigo esse dia acreditando que algo bom pode acontecer, que o Senhor pode surpreender, que caminhos podem se abrir. Senhor, planta essa esperança no meu coração de forma firme e tranquila. Não uma esperança barulhenta, mas uma esperança constante, aquela que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. E se em algum momento eu começar a desanimar, me lembra do que está em Romanos 15:13, que o Deus da esperança me enche de toda a alegria e paz na fé. Então, essa esperança não depende do que eu vejo, ela vem de Ti. Pai, eu olho para esse dia com um coração mais leve agora, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei que não estou sozinho, que estou seguro e que existe um cuidado acontecendo. E se existe alguém orando comigo agora, que talvez tenha começado esse dia sem expectativa nenhuma, sem ânimo, sem esperança, que essa pessoa escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar e ter esperança no Senhor. Não como uma obrigação, mas como um passo de fé, mesmo que pequeno. Senhor, eu sigo com essa esperança quieta dentro de mim. Ela não me pressiona, ela me sustenta, ela não me acelera, ela me guia. E eu continuo acreditando de forma simples que o Senhor está conduzindo esse dia melhor do que eu imagino. E enquanto essa esperança permanece tranquila dentro de mim, Senhor, eu sinto que posso simplesmente descansar. Não é um descanso de parar tudo por fora, mas um descanso por dentro. Um lugar onde eu não preciso mais me esforçar tanto, onde eu não preciso sustentar tudo com a minha própria força. Eu fico aqui contigo, sem pressa, sem tentar avançar, só permanecendo. A Tua palavra diz em Salmos 23:2 que o Senhor me faz deitar em verdes pastos e me conduz a águas tranquilas. E é exatamente essa sensação agora. Como se a minha alma estivesse sendo conduzida para um lugar de calma, um lugar onde tudo desacelera, onde tudo encontra um ritmo mais leve. Senhor, eu não quero sair desse lugar por dentro. Mesmo enquanto o dia continua, mesmo enquanto eu sigo com minhas responsabilidades, eu quero carregar esse descanso comigo. Esse lugar onde eu sei que posso parar por dentro e simplesmente confiar. Eu descanso em Ti. A Tua palavra diz em Hebreus 4:9 e 10 que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E aquele que entra nesse descanso também descansa das suas obras. E eu entro nisso agora. Eu paro de tentar resolver tudo mentalmente. Eu paro de tentar antecipar tudo emocionalmente. Eu só descanso. Pai, Tua presença é esse lugar. Não é só um momento, é um lugar seguro dentro de Ti. E eu permaneço. Eu respiro mais calmo. Eu penso mais leve, eu sinto menos peso. E mesmo que pensamentos tentem voltar, mesmo que preocupações tentem reaparecer, eu não me prendo a elas. Eu deixo passar, eu volto para Ti. A Tua palavra diz em Salmos 116:7, volta minha alma ao Teu descanso, pois o Senhor tem sido bom para contigo. Então eu digo isso para mim mesmo agora. Volta ao descanso. Volta para Deus. Volta para esse lugar onde tudo se acalma. Senhor, eu não preciso carregar o dia inteiro agora. Eu só preciso viver um passo de cada vez contigo. Isso já é suficiente. Eu descanso na Tua direção. Eu descanso no Teu cuidado. Eu descanso na Tua presença. E enquanto eu permaneço assim, eu percebo que esse descanso não é frágil. Ele não depende do silêncio ao redor, nem da ausência de problemas. Ele depende de Ti. E o Senhor permanece. Pai, continua comigo ao longo desse dia. Mesmo quando eu estiver ocupado, mesmo quando eu estiver envolvido com outras coisas, mantenha esse descanso vivo dentro de mim. E se em algum momento eu me perder no ritmo do dia, me chama de volta. Com calma, com cuidado. Me traz de volta para esse lugar. Porque é aqui, contigo, que tudo encontra paz. E eu sigo, descansando em Ti.
E mesmo enquanto eu descanso, Senhor, eu percebo que esse lugar não é apenas um momento, é uma permanência. Não é algo que eu entro e saio o tempo todo, como se dependesse do meu esforço. É um lugar onde eu posso permanecer, mesmo enquanto o dia continua acontecendo ao meu redor. A tua palavra diz em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E isso muda tudo, porque não se trata de tentar voltar o tempo todo, mas de não sair, de continuar conectado, de continuar consciente, de continuar em ti, mesmo nas coisas simples. Pai, eu quero permanecer, não só agora nesse momento de oração, mas quando eu estiver fazendo coisas comuns, quando eu estiver resolvendo problemas, quando eu estiver conversando com outras pessoas, eu quero continuar contigo, porque quando eu permaneço em ti, eu não me perco em mim mesmo. Eu não me deixo levar tão fácil pelas emoções, nem pelos pensamentos que antes me dominavam. Existe uma estabilidade que começa a se formar, uma firmeza que vem da tua presença. A tua palavra diz em Salmos 1:3 que aquele que medita na tua lei é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não caem. E eu quero ser assim, Deus. Não alguém que oscila o tempo todo, mas alguém que permanece, que está firmado, que não se perde facilmente. Senhor, me ensina a permanecer de forma simples, sem peso, sem cobrança, sem tentar fazer perfeito, só continuar voltando o coração para ti, de forma natural, ao longo do dia. E quando eu me distrair, quando eu me envolver demais com as coisas ao redor, quando eu esquecer por um momento, me puxa de volta com suavidade. Não com cobrança, mas com cuidado. Pai, existe uma paz em saber que eu não preciso recomeçar toda hora. Eu só preciso permanecer. E mesmo quando eu falho nisso, o Senhor continua comigo. Em 2 Tessalonicenses 3:3 está escrito que o Senhor é fiel e me fortalece e me guarda. Então, até quando eu oscilo, o Senhor continua firme. E isso me traz descanso novamente, porque a responsabilidade não está toda sobre mim. Existe graça nisso, existe cuidado nisso. Senhor, eu sigo esse dia com esse desejo simples, permanecer em Ti. Não me afastar por dentro, não viver desconectado, não caminhar como se estivesse sozinho. Eu permaneço, mesmo em silêncio, eu permaneço, mesmo em movimento, eu permaneço, mesmo sem perceber totalmente, eu permaneço. E quanto mais eu permaneço, mais eu percebo que não estou tentando alcançar algo. Eu já estou sendo sustentado. E isso muda tudo. E enquanto eu permaneço assim, Senhor, algo começa a brotar de forma muito natural dentro de mim. Gratidão. Não uma gratidão forçada, não uma tentativa de ver tudo perfeito, mas um reconhecimento sincero de que, mesmo em meio a tantas coisas, o Senhor tem cuidado de mim. Eu começo a lembrar de detalhes, de livramentos, de momentos que passaram e que, olhando agora, eu vejo a tua mão ali. A tua palavra diz em Salmos 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E eu não quero esquecer, Deus. Mesmo que eu tenha passado por dias difíceis, o Senhor continuou sendo bom. Obrigado, Pai, por esse novo dia. Obrigado por me sustentar até aqui, por não me deixar desistir nos momentos em que eu achei que não ia conseguir continuar. Obrigado por cuidar de mim quando eu nem percebi, por me guardar quando eu nem pedi. E nesse momento, Senhor, meu coração também se volta para a minha família, cada pessoa que faz parte da minha vida, cada história, cada ligação, cada relacionamento que o Senhor permitiu que existisse. Eu coloco todos eles diante de Ti agora. A Tua palavra diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu declaro isso não como algo distante, mas como algo que começa aqui, no meu coração, se estendendo para cada pessoa que o Senhor colocou ao meu redor. Pai,
Cuida da minha família, cuida de cada detalhe, cuida da saúde, das emoções, dos pensamentos, cuida dos caminhos que cada um está seguindo, mesmo aqueles que eu não consigo alcançar. Senhor, onde houver preocupação, leva paz. Onde houver cansaço, leva descanso. Onde houver distância, leva aproximação. Onde houver silêncio, leva entendimento. A tua palavra diz em Isaías 41:13 que o Senhor segura a nossa mão e nos diz para não temer. Então segura a mão de cada um da minha família hoje, Deus. Mesmo daqueles que talvez nem estejam pensando em Ti agora, mesmo daqueles que estão passando por momentos difíceis, Pai amado, abençoa minha casa. Em Salmos 128:1-2, está escrito que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que verá o fruto do seu trabalho e será feliz. Que essa bênção alcance a minha família. Eu não tenho controle sobre tudo, mas eu tenho fé. E eu coloco cada um diante de Ti com confiança, sabendo que o Senhor cuida melhor do que eu. E ao mesmo tempo eu agradeço. Agradeço pelas pessoas que estão comigo, pelas que já passaram, pelas que o Senhor ainda vai colocar no meu caminho. Nada disso é por acaso. Senhor, me ajuda a valorizar mais minha família. Me ajuda a ter mais paciência, mais cuidado, mais amor nas pequenas coisas, porque às vezes eu me distraio com tantas coisas e esqueço do que realmente importa. A tua palavra diz em Colossenses 3:13 para suportar uns aos outros e perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Então, me ensina a viver isso dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos. Pai, eu sigo esse dia com um coração mais grato. Não porque tudo está perfeito, mas porque o Senhor continua sendo bom. E enquanto eu continuo aqui contigo, eu percebo que a gratidão também traz paz. Ela acalma, ela organiza, ela muda o olhar. Obrigado, Deus, por tudo, pelo que eu vejo e pelo que eu ainda não percebo. E eu sigo com o coração mais cheio e mais leve ao mesmo tempo. E enquanto eu sigo com esse coração mais grato, Senhor, eu continuo falando contigo, porque eu sei que o Senhor está ouvindo. Eu sei que essa oração não é só palavras lançadas ao vento, mas é um encontro real, é um momento onde o Senhor se faz presente. Pai, eu te apresento mais uma vez aquilo que ainda está no meu coração, aquilo que talvez eu nem consegui colocar em palavras direito, mas que o Senhor já conhece. Em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, até o que eu não soube dizer, o Senhor já entendeu. Eu te peço, Deus, continua trabalhando na minha vida. Continua guiando meus passos, continua ajustando o que precisa ser ajustado, continua abrindo caminhos onde parece não ter saída. A tua palavra diz em Isaías 43:19 que o Senhor faz coisa nova e abre caminho no deserto. Então, eu confio nisso, mesmo que eu ainda não veja claramente. Senhor, eu também coloco diante de Ti todas as pessoas que estão orando comigo agora. Cada coração, cada história, cada pedido silencioso. O Senhor conhece cada detalhe. Em Salmos 145:18 está escrito que o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Então alcança cada um agora, Pai. Visita, fortalece, acalma, renova. Onde houver cansaço, traz descanso. Onde houver ansiedade, traz paz. Onde houver dúvida, traz direção. Porque o Senhor é Deus presente, Deus que cuida, Deus que responde. E se alguém que está aqui precisa entregar algo específico, algo que está pesado, algo que tem tirado a paz, que essa pessoa coloque nos comentários aquilo que precisa entregar a Ti. Não como um costume, mas como um passo de fé, colocando diante do Senhor aquilo que só o Senhor pode resolver. Pai, eu reconheço que o Senhor ouviu essa oração. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom.
Em 1 João 5,14 está escrito que se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. E eu descanso nisso. Eu não saio daqui vazio. Eu saio daqui cuidado. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela tua presença, pela tua paz, pela forma como o Senhor foi conduzindo cada palavra, cada sentimento. Obrigado porque, mesmo sem eu perceber, o Senhor já estava agindo. E eu sigo esse dia diferente, mais leve, mais confiante, mais consciente de que o Senhor está comigo. Pai, eu entrego novamente o meu caminho nas tuas mãos. Entrego esse dia, entrego minhas decisões, entrego tudo aquilo que eu ainda não sei como lidar. E eu descanso, sabendo que o Senhor cuida. A tua palavra diz em Números 6, 24, 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu recebo essa bênção sobre a minha vida agora. E se existe alguém que precisa de oração, que precisa de cuidado, que precisa sentir essa presença, escreve o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos colocar essas vidas diante de ti, confiando que o Senhor continua agindo. Senhor, eu termino essa oração com fé. Não uma fé perfeita, mas uma fé sincera, uma fé que descansa em ti. Amém. Muito obrigado por permanecer até o final dessa oração. Que Deus abençoe profundamente o seu dia, te guie em cada passo e encha o seu coração de paz ao longo de tudo que você viver hoje. Que você sinta essa presença te acompanhando em cada momento. Fica com Deus e até amanhã, na próxima oração.